Meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de números 16 a 17. 2 Coríntios, capítulo 4. Eu queria que a gente lesse juntos. Inclusive, eu pactuei com Pedro, que é o nosso auxiliar na mídia hoje, de colocar os textos bíblicos. Aqueles que são referidos na pregação, geralmente vocês sabem que eles colocam aqui em cima. E pela própria sugestão do Pedro, e eu aceitei de bom grado, nós não vamos colocar os textos hoje, porque os crentes precisam continuar sabendo manusear a Escritura Sagrada. É claro, irmãos, que as mídias existem para facilitar a vida, mas muitas vezes você pode estar tão acostumado com aquilo que seu celular faz, que o pastor pede para perguntar a você: abra em Judas, e você vai ter dificuldade de saber onde é que está Judas. Tem irmãos que têm dificuldade de saber até que Judas era esse, né? Então imagina não encontrar o livro de Judas. Eu sei que as nossas versões podem ser diferentes, muitas versões. Eu brinco muito com o pastor Marcelo, essa versão que ele usa, uma versão chamada King James, uma excelente versão, mas eu particularmente não sou muito achegado a essa versão. Eu acho que os irmãos, quando ele lê aqui, eu acho que os irmãos estranham muitas vezes essa versão King James, que ela não é muito usual no meio da igreja. Ou é revista atualizada, ou é a NVI, ou hoje a NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Mas, apesar das versões diferentes, eu creio que se a gente ler pausadamente, a gente pode ler os 3 versos tranquilamente. Eu queria somente registrar a presença hoje de um casal querido, amado, né? O pastor Ronaldo e Rafinha, que estão pastoreando em Japi. Eles estão conosco hoje à noite, é um prazer. Tiveram de manhã uma surpresa muito grande, né? Esse casal é muito amado da nossa igreja, os irmãos sabem disso, né? E Ronaldo está me dizendo que é o 2º domingo à noite que ele vem na igreja, esse ano. Eu disse: caramba, Ronaldo, né? Então, fazia tempo que eles não estavam conosco. 2 Coríntios 4, 16 até o verso de número 17. Vamos ler juntos, amados? Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Espera aí, irmão, vamos ler forte. Eu sei que às vezes a gente não janta, almoça, não janta para vir para a igreja, às vezes faz depois. Eu e Denise, a gente só faz um lanchinho e deixa para comer depois, né? Mas dá para a gente ler melhor, tá certo? Mesmo com fome, mas dá para ler melhor. Vamos lá? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são, e as que não veem são. Deixe sua Bíblia aberta. E se for preciso a gente ir em outro texto, que a gente vai fazer isso, a gente manuseia a palavra, né? E você que não está com ela física, obviamente vai manusear o seu celular. O título dessa exposição dessa noite, amados e amadas, é 3 caminhos para enfrentarmos ou para o enfrentamento das lutas e das adversidades. 3 caminhos para o enfrentamento das lutas e das adversidades. Queridos, talvez uma das coisas que mais nós temos ouvido nesses últimos anos seja a respeito de lutas.
seja a respeito de provações, seja a respeito de problemas. Hoje, não apenas as pessoas adultas estão enfrentando lutas, problemas, adversidades, mas até a geração mais jovem já estão enfrentando suas lutas. Eu não vou falar o que é que atormenta ou angustia essa galerinha mais jovem, mas a semana passada eu lia uma reportagem de uma mãe que perdeu uma filha de 13 anos de suicídio, e ela dizia que ao invés daquilo, é o pensamento dela, ao invés daquilo que geralmente se faz, que é não se falar sobre isso, na visão dela como mãe e o pai, eles diziam que se deve falar sobre isso, porque muitos dos nossos jovens e adolescentes estão atormentados, coisas que talvez a minha geração, que é mais antiga, ou dos mais antigos, a gente sequer pensava em problemas, sequer pensava em angústia quando a gente era adolescente e a gente era jovem. A gente só ia pensar em esse tipo de coisa na maturidade, quando nós estávamos mais velhos. Então hoje a gente escuta muito falar de luta, de desapontamento, de cobranças, e isso muitas vezes trazem angústia, trazem desgosto, trazem as provações, e a gente escuta muito falar sobre isso, irmãos. E com essa pandemia parece que o negócio, eu creio que vocês vão concordar comigo, parece que o negócio estrondou de uma maneira. E é interessante porque Denise sempre me chamava a atenção quando ela lia sobre pandemia. Ela dizia que a quarta onda, diziam os especialistas, dessa pandemia seria a de origem da saúde mental. Houve uma primeira, uma segunda, uma terceira onda, mas segundo os especialistas, e ela tem uma sobrinha médica que dizia, todo mundo está dizendo que a última onda vai ser mental, o povo vai estar atormentado. E agora, eu também vi reportagens dias atrás, de educadores dizendo, por exemplo, como o lockdown demorado, por exemplo, fez mal à criançada, aos pequenininhos. Então a gente está vivendo. Eu perguntei inclusive a uma pessoa porque o filho dela não era tão socializável. Ela disse, não é que ele não é socializável, ele sempre foi, mas depois que parou a escola ele se retraiu. Então olha que coisa, irmão, uma criança. Eu me lembro que o pastor Marcelo, semana passada, dirigindo culto de oração aqui, ele falou sobre luta, sobre provação, falou sobre tribulação. Nós não tínhamos muita gente não. Aí ele disse, eu creio que se eu for perguntar aqui quem está enfrentando alguma luta, aí ele riu e disse, eu não vou nem perguntar. Aí eu acho que se ele perguntasse, todo mundo ia levantar a mão. Como o universo era pequeno, eu nem vou perguntar também aqui hoje. Talvez pessoas raras estejam tranquilas, porque a grande maioria que eu converso aqui nessa igreja está enfrentando alguma coisa. Alguns enfrentam, amados, as suas lutas, suas provas, suas adversidades, às vezes com bom humor. Alguns enfrentam isso tudo, às vezes medianamente, mas às vezes algumas pessoas enfrentam as lutas, os dissabores, tudo isso que a gente está falando, avassaladoramente que vem contra nós, muitas vezes além da nossa capacidade mental, da nossa capacidade física, e às vezes a gente somatiza, e às vezes a gente termina adoecendo. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido falar, conversando com um médico recentemente sobre isso, ele disse, Alcimar, o que mais nós temos ouvido falar na equipe médica e na área de saúde é sobre a síndrome de burnout. E a síndrome de burnout é uma síndrome que dá principalmente em pessoas que tratam de outras pessoas. Não é à toa, amados, que há muitos pastores, missionários, desgastados, cansados, alguns deixando o ministério, alguns pedindo licença. E uma coisa que não se conversa no Brasil, infelizmente, nós não temos dados precisos, porque não há pesquisa no Brasil,
uma coisa que jamais se pensava no meio pastoral, era algo chamado de suicídio. E o número de suicídio entre sacerdotes católicos e ministros evangélicos tem crescido assustadoramente. Isso é um sinal de que algo não está bom. Então nós temos que enfrentar essas coisas. E uma das coisas que tem acontecido aqui nessa igreja, com algumas pessoas que eu recebo no escritório pastoral, ou mesmo quando eu vou visitá-las assim que posso, pessoas abrindo o coração e falando dos seus desânimos, porque elas têm enfrentado tantas lutas pessoais e tantas lutas, às vezes, em família, que elas se sentem desanimadas. Elas se sentem desanimadas, muitas vezes, para tudo na vida, mas também se sentem desanimadas até para cultuarem, até para chegarem à igreja, até para se envolverem com a igreja. E não poucas pessoas estão deixando a igreja, estão deixando o serviço na igreja, porque estão exauridas, estão cansadas. Você pode me perguntar, pastor, dê a resposta. Eu entendo, amados, que não há um pacote ou uma receita pronta para isso, porque se você for falar com um psicólogo, ele vai talvez dar uma linha, com um médico, ele talvez vá dar outra linha. Talvez você for para um conselheiro bíblico, ele vai dar uma outra linha. Mas nessa noite, o que eu gostaria de fazer com vocês era olhar a palavra de Deus, de alguém que sabia o que era luta, de alguém que sabia o que era dor, de alguém que sabia o que era traição, de alguém que foi abandonado pelos amigos algumas vezes, de alguém que enfrentou toda sorte de perseguição na vida que nós podemos imaginar, e olharmos para o seu escrito, que nós julgamos ser inspirado por Deus, julgamos ser palavra de Deus, e daquilo que ele escreveu, a gente ter um norte, a gente ter uma linha, a gente ter um caminho. E você pode me perguntar, isso vai resolver? Eu vou dizer, isso é a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus. Eu prego porque eu creio na palavra de Deus, e eu só prego aquilo que eu creio. E nós estamos, irmãos, numa sessão de 2 Coríntios, que certo comentarista, que eu faço alusão dele de vez em quando aqui, chamado William Barclay, ele diz que essa sessão, toda a sessão, na verdade, da carta de Paulo, ele diz que essa sessão pode ser denominada, chamada, intitulada de tribulação e triunfo. Porque se nós formos ver, o apóstolo Paulo, ele vai falar de lutas nos contextos anteriores e posteriores. Ele vai falar de provações, ele vai falar de pelejas, ele vai falar de muita coisa que ele enfrentou. Isso é a tribulação. Mas ele também vai falar do triunfo. Ele vai falar da vitória. E é interessante, porque depois que ele narra uma série de adversidades desta vida, esse apóstolo, ele mostra um final glorioso que espera todo cristão. E eu acho interessante uma coisa em Paulo, amados e amadas, e é bom que a gente reflita sobre isso. Porque se a gente vê, olhe sua Bíblia, capítulo 4, verso 7, o apóstolo Paulo parece nos dar uma luz a respeito, talvez, das suas provações, talvez das suas lutas. Às vezes a gente reclama muito das lutas, dos sofrimentos, das provações. Talvez um grande mal para nós seja explicar o sofrimento humano. Essa semana alguém me perguntou sobre sofrimento humano, e não é fácil. Dizem que no contexto de toda a teologia cristã, do teísmo, eles chamam de teodiceia, a origem do mal, seja a gente falar sobre o mal, a gente falar sobre o sofrimento. Aí eu me lembrei de uma frase de C.S. Lewis,
que C.S. Lewis, falando sobre o sofrimento, ele diz que o sofrimento é o amplificador de Deus. Vocês sabem o que é amplificador? Aquele negócio que tinha nas igrejas antigas, que a gente chamava de boca de som, né? Botava ali, é um amplificador. O sofrimento é o amplificador de Deus para chamar a atenção de uma humanidade que não quer nada com Ele. E é bom a gente refletir um dia desses aqui sobre sofrimento, sobre prova, sobre tribulação. Sabe por quê, irmãos? Porque veja o apóstolo Paulo no verso 7, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A pergunta é: que tesouro é esse? E se pegarmos o contexto anterior, os estudiosos vão dizer que esse mistério, esse tesouro é o Evangelho revelado, esse tesouro que foi revelado por Deus para a humanidade, as boas novas da salvação, as boas novas da redenção. E Paulo era, talvez nesse contexto, o melhor dos porta-vozes. A primeira geração de apóstolos tinham padecido, alguns mortos e alguns já idosos, e Deus levanta esse homem como apóstolo dos gentios. Ele é quem sai pelas nações pregando o Evangelho, ele é quem é o grande arauto do Evangelho, este tesouro, o Evangelho, este tesouro outrora escondido, esse tesouro agora manifesto. Ele diz: está em vasos de barro. Quem é o vaso de barro? Paulo está falando dele mesmo. Ele é um vaso de barro. Eu e você somos vasos de barro. Todos nós que estamos aqui somos vasos de barro, para que a excelência não seja minha, não seja sua, para que a glória não seja minha, não seja sua, mas para que a glória seja de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, logo em seguida, amados, a partir do verso número 8 do capítulo 4, ele vai falar de uma série de coisas que ele enfrenta na sua carne, como vaso de barro. Você percebe que ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Eu creio nisso. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne. Era um homem que vivia num contexto de perseguição, de luta, de prova, que sabia que podia estar vivo num dia, mas talvez no outro está morto, vivo de manhã, mas talvez por causa do Evangelho morto à noite. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: olha, nós somos atribulados em tudo. Ou seja, Paulo está dizendo: eu passo tribulação. Paulo não está dizendo: eu não sou um homem atribulado. Paulo está dizendo: eu passo por tribulação. Ele está dizendo aqui. Mas ele diz: porém, não angustiados. Ele está dizendo: perplexo. Quantas vezes eu e você nós ficamos perplexos diante de coisas que sucedem e acontecem na nossa vida, mas Paulo diz: porém, não desanimados. Palavra do apóstolo Paulo. Perseguidos, usando uma linguagem puramente militar, eu estou o tempo todo na alça da mira do meu inimigo, eu não saio da alça da mira dos snipers, dos francos atiradores, eu estou o tempo todo na alça de mira deles, porém, não destruídos. Aleluia. E aí ele vai, irmãos, e aí ele vai. E quando eu comecei a pensar sobre isso, santos e santas de Deus, eu me lembrei de dois textos nessa mesma carta. Eu vou pedir para você marcar aí o seu dedo nesse texto de 2 Coríntios 4 e você voltar 2 páginas. Na minha Bíblia foram 2 páginas para 2 Coríntios capítulo 1.
que Deus, através do seu Espírito, possa estar falando ao nosso coração. Irmãos, é bom a gente falar a palavra, e lendo a palavra, Neto, Luciana e Isaac, e mostrando a palavra. Como é bonito ver uma família na casa do Senhor. Eu quero que você leia comigo do verso de número 3 ao verso de número 6. De 3 a 6. Bonito, bem forte. Internalizando essa palavra, ou seja, trazendo para dentro da gente. Vamos lá? 3, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Para aí, por isso que as pregações ficam grandes, mas relaxa, deixa Deus falar. Paulo está dizendo aqui que Deus, aqui nesse verso, é duas coisas fantásticas. Primeira coisa fantástica que Deus é, esqueça a primeira parte. Primeira, qual é? Ele é o quê? Fala alto, irmãos. Ele é o Pai de misericórdias, e veja que está no plural. Explicação aqui, dá uma pregação todinha. Mas é o Pai das misericórdias, é o Pai da graça. Nesse Deus tem misericórdia para mim e tem misericórdia para você. Tem graça para mim, tem graça para você. E qual é a segunda coisa? Diga forte, Deus é o quê? Deus de toda a consolação, ou seja, Deus é o nosso o quê? Consolador. Amém, meus irmãos? Amém. Você está triste? Deus é o teu consolador. É palavra. Vamos para o verso 4. Vamos lá, bem forte, bem bonito, vamos lá. É Ele que nos conforta. Parou. Eu acho que eu vou pregar isso aqui, né? Parou. O que é que Deus faz? Deus faz o que, irmãos? Conforta. A minha versão diz conforta. Em toda nossa tribulação. Irmão, palavra de Deus. Qual é a tua tribulação hoje? Eu sei qual é a minha. Eu sei qual é a da minha mulher. Eu sei algumas tribulações do Marcelão, meu amigo, ele fala comigo, às vezes nas madrugadas. Eu sei da tribulação de alguns de vocês, mas eu não sei as mais íntimas. Eu não sei de todo mundo, mas Deus sabe. Você agora, qual é a sua tribulação? Agora, veja o que Paulo está dizendo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Não importa a tribulação, creia que Deus conforta. Você pode dizer amém, amados? Não fique olhando para a minha cara e dizendo assim, será isso uma verdade? Irmão, é Bíblia. Ou eu creio ou não creio. Você não crê na palavra? Ah, pastor, mas aconteceu uma vez comigo e não houve conforto. Lá no céu você pergunta a ele, camarada. Porque eu tenho uma resposta humana aqui. E até bíblica. De no sofrimento. E o conforto aqui, acima de tudo, eu penso, amados, que é graça de Deus para a gente suportar. Essa semana eu cantei o hino da minha vida, que no final ele diz: o caminho que antes era estreito para mim, o Senhor tornou largo o suficiente para eu passar. Às vezes Deus não abre o caminho, não. Davi, num dos seus salmos, falando da dificuldade, ele diz assim: tu tornaste o meu caminho espaçoso o suficiente para eu caminhar. Você pode estar querendo que o mar vermelho se abra, mas Deus pode estar fazendo com você, porque Ele tem alvo contigo e negócio contigo, só aquela trilha.
aquela picada é por aí, você vai passar por aí, ó. Agora interessante, vamos continuar lendo o verso, que é que ele diz? Para podermos consolar, vocês se perderam, não fez? Vamos ler tudo, verso 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diga amém. Amém. Mas aí tu vai ser atribulado. Tu dissesse amém? Porque para tu consolar com a consolação, tu tem que passar pela prova. Passa pela prova. Deus te consola. E com a consolação que Ele te consolou, você agora está pronto para consolar os outros. Vocês entendem o negócio de Deus como é que é, vida? Por isso que a lógica de Deus não é a lógica humana, irmãos. Nem pode ser. Porque vai ter coisa que a gente vai dizer assim, rapaz, como é que pode? Ele está me levando para um caminho estreito, para que eu passe tudo isso, e Ele me console. E aí com a consolação que Ele me consolou, eu agora estou burilado, eu agora estou treinado, eu sou PhD, eu agora sou selva, eu agora sou caatinga, para fazer com os outros o que Ele fez comigo. Agora veja, irmão, verso 5. Só o 5. Leia forte comigo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Você crê nisso, amados? Crê nisso? Rumina isso, come isso, assiste isso de novo, lê a Bíblia. Agora veja o verso 8, a gente só vai ler o verso 8 para voltar para a pregação. Olha o que diz o verso 8, o que é que diz o verso 8? Todo mundo bem forte. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Quem disse isso? Quem falou isso? Sem medo, irmão. Os irmãos parecem que estão com medo. Quem disse isso? Paulo. Quem era Paulo? Depois de Jesus Cristo, eu considero o cara mais importante, o personagem mais importante em todo o Novo Testamento. Um dos maiores personagens bíblicos. Esse homem de Deus, comunhão com Deus, vida com Deus, focado em Deus. Aquele que disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que disse que o maior desejo dele, que ele perdeu tudo por causa da sublimidade de conhecer a Cristo e ser encontrado nele. Aleluia! O desejo de Paulo era estar com Cristo, era viver em Cristo, Cristo nele. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus, é isso, é um homem de Deus, tal. Ele está dizendo aqui, nós passamos uma luta tão grande na Ásia, mas nós passamos uma luta tão grande na Ásia, uma tribulação na Ásia, ele chama de tribulação, acima das nossas forças. Quantas vezes eu e você não passamos algo que a gente olha acima da nossa força? Talvez você tenha chegado aqui nessa noite com algo tão grande que você diga, acima das minhas forças. E ele disse que a gente teve a ponto de desesperar da própria vida, irmãos. Paulo dizendo isso. Eu tive a ponto de desesperar da vida. E por que não desesperou? Porque a graça de Deus estava sobre ele. Porque Deus traz o conforto. É isso que ele começa dizendo. O Pai das misericórdias é que traz o conforto, o consolo. É isso que ele está dizendo.
Agora, queridos, olha só. Vai demorar um pouco hoje, viu, irmão? Relaxa aí. Vá para capítulo 11 agora, de 2 Coríntios. Paulo defendendo o seu ministério apostólico com a igreja que lhe confrontou a sua liderança, confrontou o seu ministério, confrontou o seu apostolado. Esse homem é apóstolo mesmo, esse homem é pastor mesmo, esse homem é ministro mesmo. Aí você vai ler comigo do verso 23 ao verso de número 29. 23 a 29. Vamos aprender a ler a palavra. Vamos lá, querido. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Leia comigo. Eu ainda mais. Vamos lá agora, vamos lá. Em trabalho, muito mais em... É interessante, né? Essa galera do mal que estava falando dele, nenhum foi preso. Essa galera do mal que estava dizendo ele é pastor, ele é apóstolo, ele é ministro, neto, nenhum tinha ido para a cadeia. Aí Paulo está fazendo uma defesa dele. Vamos continuar. Em açoites, vamos lá, irmãos, sem medida, perdeu a conta das cipuadas virnas que levou, em perigos de morte, muitas vezes. Vamos continuar. Vamos lá, 24 agora, leia comigo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 39. 25. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez o quê? Apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. 26 agora. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, olha só, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, quem também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame. Aí a gente pode olhar assim e dizer assim, rapaz, esse é um homem que enfrentou tribulação. Que enfrentou tribulação. E aí, amados, surge a pergunta: como é que o apóstolo Paulo, preste atenção, pode surgir a pergunta para nós, como é que esse homem se mantinha firme, inabalável, como é que esse homem se mantinha focado diante de tantas adversidades, o que o mantinha na linha, o que o não fez desistir, o que não fez com que ele abandonasse a fé, deixasse Jesus, mesmo quando alguns dos seus melhores amigos deixaram ele de lado. A pergunta para nós pode, baseado no que nós lemos, como é que a gente se mantém fiel no propósito que Deus colocou em nossas mãos? Pense nisso como um crente, pense nisso como um líder, pense nisso como um chefe de família, pense nisso como alguém que é membro da igreja. Como é que num contexto de tanta adversidade, de tanta tribulação, de tanta gente falando que dias difíceis, dias maus, e são verdadeiros, dias maus, dias difíceis, e não é por você dizer que os dias são bons, que eles vão ficar bons, não. Como é que dentro de uma agenda de adversidade, de uma agenda de dificuldade, como é que eu vou me manter firme? Queria que a gente olhasse para o que Paulo diz. Aí está no capítulo 4. Verso 16. E a primeira coisa, irmãos, escute isso, escute, preste atenção.
é compreendendo que ainda que o homem exterior se deteriore, se corrompa, como diz Paulo, e corromper aqui não é de pecaminosidade, por favor. Corromper aqui é de desgaste. Ainda que o homem exterior se desgaste, ainda que ele se deteriore, o homem interior se renova dia a dia. Só Denise disse aleluia. E ela disse glória a Deus. Irmãos, a gente tem que crer nisso, porque isso é palavra de Deus. Vamos ler junto o verso 16, vamos lá? Forte. Por isso, vamos lá, queridos. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aleluia! Se você chegar para mim e dizer assim, estou desanimado, eu vou dizer, está se desgastando por fora, mas creia que Deus é poderoso para te renovar por dentro, animar por dentro, te colocar de pé novamente, te fazer continuar. Ah, pastor, isso é motivacional. Eu não sou pregador motivacional. Eu não sou pregador dessa linha. Os irmãos me conhecem, mas eu quero crer na palavra de Deus. Paulo está dizendo, ainda que eu me desgaste, ainda que eu me corrompa, ainda que eu me deteriore, eu creio num Deus que renova o meu espírito dia a dia, dia a dia, dia a dia. Ele renova o meu espírito. Eu vi certo comentarista dizer, queridos, essa era a realidade de Paulo. A maioria dos seus amigos e ele mesmo enfrentaram reiteradas lutas, tribulações, engajamentos, e tudo isso consome a nossa força, canaliza a energia, você sabe disso. E às vezes não somente força física, mas o que é pior, força muitas vezes mental, psíquica, emocional, vocês também sabem disso. E às vezes isso somatiza, como dizem na linguagem médica, científica, e aí a coisa começa a complicar. Mas aí Paulo está falando que esse é o homem exterior. Ele está se desgastando mesmo, e ele vai se desgastar. Eu e Denise, a gente está envelhecendo junto, que legal. A gente quando casou, que falava de envelhecer, Alda, a gente pensava como é que vai ser, dois velhinhos, meu Deus do céu, de mão dada, não pode deixar de andar de mão dada, anda de mão dada desde o namoro, vai ser dois velhinhos andando de mão dada, a gente sempre pensando nisso, dois velhinhos. Eu disse, eu acho que eu vou morrer primeiro. Não morra não, e tal, e com a bengalinha, a gente morrendo, vai lá, ó, bem velhinho, tal, a gente pensava nisso o tempo todo, mas como tem, aí a gente ficava pensando assim, Sara, meu Deus, como é que vai ser ficar velho, nós dois, né, olhar um para o outro assim, e a gente está vendo que a gente está envelhecendo. A gente está murchando. Mas irmãos, os melhores momentos da minha vida ao lado dessa mulher têm sido agora. Oh, minha filha, como tem sido bom ajoelhar e orar com você. Chorar junto. Chorar na presença de Deus com você tem sido muito precioso. Aí a renovação, os velhinhos ajoelhados, chorando. Eu dei o testemunho na igreja, dizendo que ela botava uma almofadinha lá e eu ajoelhava no chão. Aí eu tenho artrose, quando eu ia me levantar, irmãos, era uma novela. Ela que me levanta. Vocês acreditam nisso? Porque ela está com a almofadinha lá, a Alda dela, ela, toda chiquinha lá. Os irmãos talvez não sabem, mas ela é mais velha do que eu, né? Mas toda chique lá. Igor, se levanta, tal. Aí me dá a mão, vem meu filho. Mas irmãos, a gente está envelhecendo, mas Deus está renovando. Aleluia, Vascon. Paulo está dizendo que ainda que se desgaste, que essa carcaça se consuma, meu amigo Jorge,
Deus pode e vai renovar, sim, eu creio, a minha vida e a tua vida interior. Aleluia. Certo comentarista chamado Colin Kruse, ele diz que talvez o melhor entendimento para esse homem interior que Paulo fala aqui esteja em Efésios capítulo 3, verso 16. Aí a gente vai deixar marcado a Bíblia em 2 Coríntios 4 e vai lá para Efésios 3, 16. Isso é uma oração do apóstolo Paulo, né, Alda? Paulo orando pela igreja de Efésios. A gente vai ler o verso 14, 15 e 16 e o 17 para fechar o pacote. Olha só, Efésios 3, 14 a 16. Vamos lá? Bem forte. Por esta causa me ponho de joelhos diante de quem? Vamos lá. De quem toma o nome em toda a família, tanto no céu como sobre a... Olha lá, agora só vocês o verso 16, vamos lá. Para que... Você pode dizer amém? Pode dizer amém? Você crê que essa é a palavra de Deus? Paulo está orando pelos Éfesos, Jairo, e ele está dizendo: olha, eu estou orando por vocês, eu me ponho de joelhos por vocês, eu estou orando por vocês. Alguns acham que por esta causa está conectado com os versículos anteriores, mas eu também creio que está conectado com os versos que vêm seguinte. Ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória, esse Deus poderoso que eu me ponho de joelhos, esse Deus que toma o nome, toda a família no céu e na terra, Jesus Cristo, aleluia, é poderoso. Ele diz assim: conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, meu irmão, mediante o que, queridos? O seu, preguei hoje de manhã sobre o Espírito, no homem o que? Aleluia. Paulo ora pelos Éfesos, para que esse Deus poderoso, glorioso, onipotente, soberano, majestoso, possa fortalecer aqueles irmãos com poder. No poder, eles vão ser fortalecidos não por uma pregação, por um discurso, mas pelo poder de Deus, aleluia, mediante o Espírito de Deus, e ele vai atuar no interior do homem, com poder. E aqui ele diz que com certeza, homem interior denota o coração, o centro das nossas afeições, o centro da vida, o centro da vontade, das emoções, dos pensamentos, dos afetos, tudo isso fortalecido pelo poder de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, eu creio nisso, eu creio nisso. E outro comentarista, mais para terminar esse ponto, ele diz: essa renovação do homem interior é realizado dia a dia pelas consolações de Deus, pelos encorajamentos que Ele nos traz, por sua ação diária em nossas vidas. Talvez você não esteja vendo, eu não esteja vendo, mas o Pai das misericórdias, o Deus da consolação, o Deus do conforto, sem que a gente veja, Ele está nos animando, Ele está nos fortalecendo, Ele está nos levantando. Creia nisso, querido, querida, você que está aqui nessa noite. Está se desgastando, mas Deus renova. Você crê nisso? Em segundo lugar, como é que a gente enfrenta as lutas e dissabores dessa vida? Compreendendo que as tribulações que passamos agora não podem se comparar com a glória da eternidade. Leia comigo o verso 17, querido, o que é que diz? Vamos lá, bem forte. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória, acima o quê? De toda a comparação.
Agora, a gente tem que entender o que Paulo está dizendo. E a gente tem que entender, eu creio que você entende isso, que as aflições do apóstolo Paulo, elas não eram nem leves, e tampouco elas eram momentâneas, irmãos. Esse homem, desde que se converteu, até o último dia da sua vida, esse homem passou por lutas e lutas. Quem assistiu aquele filme biográfico muito lindo, que lançaram até no cinema, Paulo, sabe o que esse homem passou. A gente lê um pequeno registro agora no capítulo de número 11 dessa carta. Aí Paulo, desculpa a expressão que eu vou usar agora, não me leva mal, diz: porque a nossa leve e momentânea, peraí Paulo, tu está senil, tu está gagá, tu está meio assim do juízo, saiu um parafuso aí. A gente leu agora que tu levou açoites, naufrágio, apedrejamento, fustigação com vara, prisão, tudo que a gente imaginar. E aí tu estás dizendo que a tua tribulação ela é leve e é momentânea? Não pode. Paulo, tu estás errado. Mas Paulo está certo, porque Paulo está comparando o que ele passou, amados, com a eternidade, com um caráter eterno e pesado da glória, aleluia, que Paulo sabia que estava reservada para ele no porvir. Quando Paulo olha, Virna, o porvir, irmã Marli, quando ele olha o porvir, a eternidade, a glória futura, quando ele olha, ele diz: isso aqui que eu estou passando, isso aqui é nada, isso é leve, isso é momentâneo. Então, irmãos, diante da sua luta por essa palavra, diante da sua adversidade, eu não quero, por favor, subestimar, minimizar a sua prova, a sua luta, a sua tribulação. Só sabe você que está passando. E eu espero que você seja abençoado nessa noite, mas você comece a olhar para o que está reservado para você, o eterno peso de glória que tem para você lá na eternidade, lá no porvir, quando tudo isso aqui vai passar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, amados e amadas, eu quero dizer para vocês assim: no presente enfrentamos tribulação, presta atenção, mas no futuro estaremos na glória. Agora nós enfrentamos, pastor Marcelo, choro e dor, mas um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora a dor pode esmagar o nosso corpo e até pressionar a nossa alma, apertar o nosso peito e tirar o nosso fôlego muitas vezes. Mas um dia a dor não mais existirá. Agora nós gememos sob o peso da tribulação, igreja. Nós gememos sob o peso das lutas. Nós gememos sob o peso desses vendavais que muitas vezes vêm sobre nós. Mas um dia estaremos e entraremos no gozo do Senhor. A tribulação, por mais pesada e constante, agora, quando posta sobre a ótica da eternidade, ela se torna, como diz o apóstolo Paulo, leve e momentânea. Eu não vou pedir para vocês abrir mais para a gente terminar daqui a pouquinho. Mas em Romanos, no capítulo 8, que eu estou expondo todo domingo de manhã, hoje foi a segunda exposição.
No capítulo 8, o apóstolo Paulo, no verso 18, diz: os sofrimentos do tempo presente não são para ser comparados com as glórias por vir a ser revelada em nós. Aleluia! O sofrimento ou os sofrimentos do agora, do presente, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada nos filhos de Deus. Finalmente, amados, o último ponto: como é que eu vou enfrentar essas tribulações, esse sofrimento todo, essa luta toda, baseada aqui no que o apóstolo Paulo diz, compreendendo que não devemos nos deter, meu querido Lucas Soares, nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque estas são eternas. Leia comigo, por favor, querido, eu estou chegando ao final, o verso número 18, que é que diz: não atentando, vamos lá bem forte, não atentando nós nas coisas que se, mas nas que se não, porque as que se veem são, e as que se não veem são eternas. Claro, amados e amadas, que o verso que nós lemos agora, o 18, ele está profundamente conectado, ligado ao verso anterior. Mas Paulo está falando daquele contraste, daquilo que se vê e daquilo que não se vê. Paulo está falando do contraste do visível e do invisível. Para ser mais ainda profundo, Paulo está falando do contraste entre a temporalidade e a eternidade. Paulo está falando do contraste entre o transitório e o permanente. Paulo está falando do contraste entre o agora e o porvir glorioso. E eu não tenho dúvidas, irmãos amados, que entre tantas coisas que o apóstolo está querendo dizer aqui, preste atenção, amado, preste atenção, querido e querido, quando nós focamos nossa atenção nas coisas invisíveis, nas coisas eternas, nas coisas espirituais, preste atenção agora, na lógica, nós minimizamos as adversidades, e obviamente nós maximizamos a glória eterna. Quando nós focamos nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nós vamos minimizar a nossa luta. Agora, quando a gente começa a olhar para o visível, para a temporalidade, para aquilo que é transitório, nós podemos perder de foco a eternidade. E eu fico pensando, amados, quantas vezes nós não somos tentados a estarmos focados apenas nas coisas visíveis, como somos tentados, e como nós somos tentados demais a estarmos olhando as coisas visíveis, irmãos, obviamente nós minimizamos a glória futura, ou seja, tiramos a eternidade do foco. Como a igreja está tirando a eternidade do foco. Eu não quero falar, às vezes eu estou sendo aqui crítico com o movimento gospel, com isso, com aquilo, eu vou parar com isso, irmão, vou só pregar para vocês mesmo aqui a palavra de Deus, mas porque traz indignação ao que está acontecendo com o movimento evangelical brasileiro. E certo pensador cristão sério da nossa nação, ele diz: talvez o maior erro da igreja brasileira nesse tempo é querer trazer a realidade do céu para a terra, e o céu não é da terra. Por isso que as pessoas estão ávidas dentro das igrejas por sucesso, por dinheiro, por coisas temporais. Palavra, deixa a palavra para lá, inventa outro evangelho. Não sabem Bíblia e querem dar opinião sobre Bíblia. E agora até quem não é cristão, os youtubers, os influencers, agora vivem dando opinião sobre fé cristã, nunca leram Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus. Como opinar sobre algo que não se conhece? Talvez o maior problema da igreja hoje seja esse: querer viver o céu aqui
Eu sempre conto uma história, Alda. Tu é mais nova aqui, tu não viu essa história. Flavinha com certeza já ouviu umas 30 vezes, a bichinha. Mas eu acho que ela não está aqui hoje, não. Mas está assistindo pelo canal, né? Um amigo meu que é pastor, ele disse que passou uma crise uma vez com a filha dele adolescente, assim como Julie. Acho que tinha a idade dela. Porque um dia, batendo papo com ela, a menina disse: pai, eu não quero ir para o céu, não. Aí ele se espantou, né? Não quer ir para o céu, minha filha? Por quê? Ela disse: porque, pai, aqui é muito bom. Aqui é bom, aqui tem sorvete disso, a gente vai para o shopping. Aí foi contando, mas não foi agora não, isso é um negócio antigo. Talvez se fosse um jovem de hoje, ele dizia assim: tem streaming, tem jogos. Naquela época não tinha nada disso, aí era o que a menina tinha, né? Ele disse: Alcimar, rapaz, me deu uma frustração. Eu tentei reverter o quadro e a menina queria as coisas só aqui da terra. Aí ele disse que continuou orando com a esposa dele. Eles foram para um trabalho missionário de 20 dias que existe na Paraíba. E ela foi, as duas filhas dele adolescentes. E lá tem muita ministração, tem muita oração. Por isso que é bom oração para adolescente, para jovem. Oração é chave, irmão. Aí ele disse que teve uma vigília. E a menina estava, as duas meninas dele, estavam no espírito. E ele disse: Alcimar, de repente, rapaz, acho que era 1 ou 2 horas da manhã, eu vi minha filha ajoelhada em prantos lá, sendo visitada por Deus de uma maneira, mas essa menina chorava compulsivamente, um quebrantamento. E eu fui orar com ela, orei com ela e tal. E aí ele disse que no meio da oração, que ela se recompondo, ele disse: minha filha, o que é que você está sentindo? Ela disse: pai, eu estou sentindo a presença gloriosa de Deus aqui. Eu não quero sair mais daqui não. Eu me arrepi todinho: eu quero sair daqui, não, quero sair daqui, mas está tão bom aqui, não quero mais sair daqui não. Ele aproveitou e disse: lá no céu vai ser incomparavelmente melhor do que isso aqui agora. Aí a menina disse: eu quero ir para o céu. Amados, quantas vezes nossos olhos estão focados nas coisas temporais, ficamos olhando essas coisas transitórias, e eu fico pensando quantas vezes a gente nos prendemos na matéria, como nos prendemos aos bens, como nos prendemos às pessoas, como nos prendemos a títulos, como nos prendemos a projetos, como nos prendemos a cargos, como nos prendemos muitas vezes aos ídolos que criamos. E quando isso ocorre, o sofrimento e as adversidades sempre serão maximizadas, e a glória futura de Deus minimizada em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, tem 2 exemplos bíblicos que eu acho fantásticos. Eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas eu vou parar. Mas eu vou citar 2 homens que não se encantaram com esse mundo, mas que poderiam ter se encantado. Deixa eu dizer uma coisa para você, querida e querida: não se encante com as coisas temporais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz isso para nós no capítulo 3: pensai nas coisas do alto, vivei as coisas do alto. Palavra do apóstolo Paulo em Colossenses 3, irmãos. A gente não vai ler porque a gente não tem tempo, mas anote aí, 3, a partir do verso 1 até o verso número 6, eu acredito. Logo em seguida ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza pecaminosa, humana. Esse texto é riquíssimo, belíssimo, mas ele começa dizendo: pensem nas coisas do alto, se liguem, se conectem com Deus. É o que nós temos que fazer, amado. Às vezes assim, a gente está muito ligado nas coisas transitórias, investindo e canalizando todas as nossas energias nos projetos que fizemos. Nada contra, irmãos, você ter projeto, tal. Eu estou falando aqui de ídolo, eu estou falando daquilo que é prioridade para a sua vida. Quantas vezes estamos investindo daquilo que não é pão, aquilo que não gera fruto para a eternidade. Oh, meu Deus do céu! Eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 11, por favor. Hebreus 11.
Carta aos Hebreus, você sabe, né? Os heróis da fé. Oh, Jesus. Precisa fazer uma exposição sobre isso aqui. Irmãos, veja Abraão. Veja Abraão, por favor. Verso 8 começa a falar sobre os patriarcas. Mas eu quero ressaltar aqui uma palavra que se relaciona ao que nós estamos falando sobre olhar para as coisas eternas, Lucas. Olhar para as coisas eternas. Vejam, verso de número 13 e 14, diz assim: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, oh glórias, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Querido e querida, nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Verso 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A pátria que Abraão estava procurando, amados, meu querido Sérgio, era a pátria da eternidade. Eu lendo um comentário sobre isso, Lucas, o comentarista dizia: Abraão foi dono de tantos bens, teve tantas coisas, mas nunca se fixou nisso, Jairo, porque o autor de Hebreus está dizendo que ele estava procurando a pátria celestial. Agora, verso 23 começa a falar do grande legislador de Israel, Moisés. E veja, queridos, o que diz o verso de número 27. Pela fé, está falando de Moisés, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Permaneceu como aquele que vê o invisível. Não fique olhando apenas para as coisas visíveis e temporais e transitórias. Fixe seu olhar para a eternidade, para Deus. Eu penso, amados, que desse modo as nossas tribulações não serão tão pesadas como a gente julga muitas vezes que elas sejam. O apóstolo Paulo nos ensina muita coisa nesse texto. Vou cantar um hino. Vitor, o violão vem até aqui, Jarelli.